Muito boa noite, como estão as coisas? Tudo bem por aí? Amigas e amigos do grupo de estudos Oração Ação. Grupo de estudos e mudanças. Oração, ação. Claro que a oração é uma das mais efetivas ações que a gente pode tomar na vida, chave para todas as grandes realizações, como Jesus ensinou: busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. E tudo que nos faz vibrar, sintonizar com o mais alto, o reino dos céus, é oração. Não nos enganemos com os ritos, com as práticas, com os costumes, com as palavras. Boa arte é oração, contato com a natureza é oração, respiração consciente é oração. Músicas, danças, leituras, árvores, animais, terra, água. Cada um de nós representa um mix todo próprio, todo individual, de um tipo de oração que funciona mais. O que funciona mais para você? Você precisa ter um verdadeiro leque de opções, um verdadeiro conjunto de ferramentas. De que serve um molho de chaves se todas as chaves forem iguais? Para abrir várias portas precisamos ter chaves diferentes, e as inúmeras formas de oração são chaves diferentes, de posse das quais abrimos muitas portas. Com um molho grande e diferenciado, abriremos todas as portas. Muito bem, por isso e por tudo, seja muito bem-vindo. Precisamos de mudança, precisamos de oração, precisamos de antirritualismo, antidogmatismo, prática. Oração prática já é ação. E toda ação no bem será oração. Muito bem. Temos estudado ao longo desse capítulo 8º, segunda parte desse maravilhoso livro dos Espíritos, temos estudado as ferramentas, as modalidades de dons espirituais, de ferramentas espirituais. E depois das perguntas feitas aos Espíritos e das respostas brilhantes que eles nos deram, Kardec nos oferece uma síntese que ele chama de resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Hoje iremos ler 2 pequenos subitens elaborados por Kardec sobre o êxtase. O primeiro deles é o êxtase e o grau de adiantamento do espírito. E ele diz assim: aqueles que entram em êxtase são como sonâmbulos. Sua lucidez pode ser mais ou menos perfeita dependendo do grau de adiantamento do seu espírito. Estenderíamos nós essa reflexão dizendo que não é apenas que os que entram em êxtase são como sonâmbulos. Todos os dons espirituais, todos os dons paranormais, eles terão lucidez, eles propiciarão lucidez de acordo com o grau de adiantamento do espírito. Louco é aquele que pretende as ferramentas sem a lucidez.
E loucos são os que pretendem a lucidez sem o adiantamento do espírito. Assim como não se pode dar uma faca afiada para uma criança irresponsável, ou para um louco, nós só há lucidez em pleitear ferramentas espirituais se pelo menos nos fazemos buscadores da elevação moral, mental, espiritual, da lucidez ética. Com a lucidez ética, qualquer ferramenta se torna fonte de luz. Sem a lucidez ética, qualquer ferramenta se torna multiplicação da escuridão. Como uma faca. Uma faca na mão de um cozinheiro é maravilhosa, na mão de um assassino é uma tragédia. A internet, a bomba atômica, a pólvora, tudo pode ter um excelente uso e um péssimo uso. Milhares de exemplos, milhões talvez. Então diz Kardec, aqueles que entram em êxtase são como os sonâmbulos, como os médiuns, como os viajores espirituais. Sua lucidez pode ser mais ou menos perfeita dependendo do grau de adiantamento do seu espírito. E dessa lucidez que depende do grau de adiantamento, depende a efetividade, a utilidade do dom espiritual. Seremos excelentes ou péssimos médiuns, excelentes ou péssimos viajores astrais, viajores espirituais, videntes, clareaudientes, psicógrafos, de acordo com a lucidez, de acordo com o nosso adiantamento moral. Desse modo, diz Kardec nesse item, os que estão mais adiantados tornam-se mais aptos a conhecer e compreender as coisas. É, sem dúvida, a chave das chaves. A lucidez espiritual, a clareza ética, são as condições, a chave das chaves, para que possamos, não importa que dons espirituais, intelectuais, afetivos, artísticos tenhamos, façamos desses dons uma ferramenta de expansão da vida e não das sombras, como praticamente todos os dons a essa altura da humanidade têm sido pessimamente usados. O segundo item do estudo de hoje, o êxtase e a excitação. Aqui Kardec nos fala da importância do controle emocional, do autoconhecimento para o bom uso dos dons espirituais, das ferramentas espirituais. Fala ele assim, às vezes, os que entram em êxtase possuem mais excitação do que verdadeira lucidez. Às vezes os paranormais e os médiuns, dizemos nós, possuem mais excitação do que verdadeira lucidez. Ou seja, sua excitação prejudica sua lucidez. Seu descontrole emocional prejudica o bom uso dos seus dons por falta de lucidez. A excitação prejudica a lucidez. É por isso que suas revelações são muitas vezes uma mistura de verdades e erros,
de coisas sublimes e absurdas, ou até mesmo ridículas. Frequentemente, os espíritos inferiores se aproveitam dessa excitação, desse descontrole emocional, que sempre constitui uma causa de fraqueza quando o indivíduo não sabe reprimi-la. Quando o indivíduo não consegue sequer perceber o seu descontrole emocional. Quando o indivíduo não se dedica a entender a sua realidade emocional, as causas e as consequências do controle e do descontrole, do conhecimento, do autoconhecimento ou da autoignorância. Da consciência de si ou da inconsciência de si. Termina Kardec esse segundo item e a análise do êxtase e da excitação, dizendo assim: assim os espíritos inferiores se apresentam a esse que vive o êxtase, que vive os dons espirituais em descontrole emocional, com uma aparência que o mantém apegado às ideias e preconceitos que possui quando acordado. Ou seja, as ferramentas restam sem uso. O que nos foi dado para a expansão e para o serviço não realiza avanços. Até mesmo porque o médium, o paranormal, que não sabe, que não tem lucidez entre o bem e o mal, que não sabe o que é avanço, não pode avançar. Qualquer caminho é errado para aquele que não sabe para onde vai. Claro, não é? Isso representa uma dificuldade e um perigo, diz Kardec, mas nem todos os que entram em êxtase e os médiuns e os paranormais são assim. Cabe-nos julgar friamente e confrontar as suas revelações com a razão. Aqui vem um conselho precioso e reiterado de Kardec. Kardec sempre nos diz, ao analisar as mensagens espirituais, por exemplo, que não nos apeguemos nas assinaturas, não nos apeguemos às aparências, à forma do texto, mas sim à sua essência, ao seu significado, ao seu conteúdo. Uma mensagem com erros de português, sem uma assinatura de alguém brilhante aos nossos olhos, aos olhos da humanidade, pode ter um conteúdo moral relevante, impactante, necessário para nós. E o contrário também é verdade. Uma mensagem com uma assinatura ilustre, com um formato em linguagem culta, palavras difíceis, pretensões, pode não ter, e frequentemente não terá, exatamente pelo orgulho, pela arrogância com que se reveste, não sendo de valor algum para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Não tomemos o presente pelo embrulho. Não tomemos os espíritos pelo título, pela identidade que eles alegam. Busquemos mais a essência que a aparência, compreender significados do que a forma. Tolos, aqueles que diante da mensagem de um preto velho a desmerecem pelos erros de português. Tolos também aqueles que diante da mensagem de espíritos manipuladores e enganadores se deixam levar
por uma linguagem culta, por palavras adequadas, elevadas, difíceis. E diga-se de passagem, isso serve assim para o céu como na terra. Também devemos duvidar dos pseudo-sábios que se apresentam arrogando títulos, arrogando posições, com palavras e discursos aparentemente cultos e elevados, mas na verdade vazios, egoístas, transmissores de preconceitos, incitadores de violências. Urgente, nesses tempos de tantas mensagens pela internet, sabermos distinguir, termos discernimento. O grande antídoto para as fake news, para as manipulações da publicidade, na política, na religião, é a mente lúcida. Cultive a sua lucidez. Quando não for capaz de discernir o conteúdo de alguma mensagem, não descarte, mas também não promova, não compartilhe, até que você possa meditar e estudar e ter um pouco mais de segurança sobre a sua mensagem, a sua capacidade, sobre as ideias, sobre o conteúdo que elas transmitem. Abra-se apenas para a luz, para tudo que for aparência, tudo que for orgulho, tudo que for arrogância. Abra seus olhos. Estude muito bem. Tenha discernimento, dê a César o que é de César. Se abstendo de idolatrar seres humanos, afinal de contas tão falhos quanto nós. Mas dê a Deus o que é de Deus, tornando a caridade, a fraternidade, o amor, o serviço daquele que se coloca no lugar do ajudado, o serviço compassivo, a grande ferramenta de evolução. Que essa seja a nossa luz, que essa seja a nossa linha, que esse seja todo o bem que pudermos realizar. Lucidez acima de tudo. Todas as luzes que vêm de fora são precárias, mas a lucidez, que é a luz que vem de dentro, essa iluminará para sempre os nossos caminhos. Propaguemos essa lucidez, trabalhando pela libertação das mentes e corações. Novamente, seja na política, na religião, no consumo, que cada vez mais nós mesmos, em primeiro lugar, para podermos ensinar isso aos outros, mas todos aqueles que estiverem à nossa volta, pela ação lúcida e não competitiva, não dominadora, desprovida de vaidade, pratiquemos e ensinemos essa lucidez. Um grande abraço para cada um de vocês. Vamos saudar aqui os amigos que estão conosco nesse estudo fundamental. Marco Aurélio Trindade dizendo: o amor é simples. Sem dúvida, a simplicidade está na matriz das grandes almas. Essa complicação através da qual se expressa os sábios humanos, os cientistas humanos, os palestrantes de todo tipo, os pregadores religiosos,
nada tem a ver com efetivo avanço. A luz é simples, o avanço é simples, o amor é simples. Concordo com você, Marco Aurélio. Sueli Duque, Gugu Souza, ofereço a você também a minha gratidão. A gratidão mútua abre os nossos corações para a fraternidade. Emir Cajazeira diz: estamos vivendo nessa época de tantas fake news. Temos que vigiar e orar o tempo todo para não nos deixarmos enganar, sem dúvida. Nunca compartilhe mensagens que você não tiver certeza. Se souber que é uma mensagem distorcida, denuncie. Se ficar em dúvida se é saudável ou distorcida, sem compartilhar, guarde-a. Reflita mais sobre ela. Nós somos responsáveis, seremos responsáveis por tudo aquilo que não apenas dissermos, mas também pelo que propagarmos. Tenha certeza disso. Tati Pavlovski, muito boa noite, Tati. Márcio Lima, que bom que você pensa dessa forma, porque não conosco, mas pela certeza da lucidez. Assim como as fake news, os erros, a irresponsabilidade se propaga como um vírus numa pandemia, precisamos também criar a vacina. E a vacina é a lucidez, é a clareza moral, intelectual, afetiva, que nós só propagaremos quando estivermos pelo menos numa busca sincera por elas. Muito legal. Adelaide Dias, Márcio Lima, Paula Maria Fernandes, Andréa Santos e Ser Ponzoni. Muito boa noite a todos, uma alegria muito grande aprendermos juntos. Amanhã continuaremos nossos estudos, deixa-me ter certeza, falando mais amanhã sobre a vidência, a dupla vista, que de alguma forma, mesmo que ainda perturbada e incipiente, abarca quase todas as pessoas. Todos nós vemos alguma coisa, só que não damos muita importância pelo medo que o materialismo, que a medicina materialista, que a ciência fanática e pelo que a indústria de terror tem colocado nas nossas mentes. Precisamos urgentemente desprogramar para abrirmos-nos à reprogramação pelo amor propagada por Jesus. Muito bem, até amanhã. Será certamente um prazer continuarmos nossos estudos. Muita paz e muito bem, que essa lucidez transborde de nós espiritualmente em nossas orações e praticamente pelos nossos gestos e atitudes. Até amanhã, tudo de bom para cada um de vocês.